Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem fila de espera, você já recebe no outro dia, você já recebe aí o relato, né, da sua situação, a análise da situação que você está vivendo, para que a gente possa resolver isso juntos. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com a diferença entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dele. Olá, André. Sou fã do seu canal no YouTube. Eu tenho uma pergunta que eu acho que pode ser muito interessante. Eu tive uma namorada que permaneceu comigo durante 6 meses, quando resolveu me trocar por outra pessoa. Porém, até antes disso ocorrer, a relação era ótima e eu me sentia muito satisfeito. Passaram-se alguns meses e ela se arrependeu do que fez. E depois de correr muito atrás de mim, eu acabei voltando com ela. O problema é que agora ela está muito diferente e está agindo de uma maneira que está me deixando extremamente infeliz. Ela não é tão carinhosa como era antes e nem me dá atenção. E eu não suporto viver com ela assim. Até porque eu tenho amigas que me fazem me divertir muito. Já com ela, os momentos juntos são sem graça. Eita, pouco. Me deixam até estressado pelo desgaste emocional. Ainda gosto muito dela e eu quero saber se é possível fazer com que seja igual a antes, mesmo sabendo que isso depende mais dela do que de mim, ou se devo desistir. Obrigado pela atenção. Que estranho. Eu acho tudo isso muito estranho, porque, não é? Veja bem, ela te trocou por outra pessoa. Beleza. Antes disso acontecer, você se sentia muito bem, a relação você considerava que era uma relação ótima, você se sentia muito satisfeito. Agora, aí é que tá. Você se sentia muito satisfeito. Agora, me parece que ela não. Se ela se sentisse tão satisfeita, por que teria trocado por outra pessoa? Por que teria ficado com outra pessoa? Não é verdade? Quando a gente está satisfeito com algo, não tem porquê a gente ir atrás de uma outra pessoa. Bom, aí ela se arrependeu do que fez, correu muito atrás de você, você voltou com ela. Agora ela está muito diferente, agindo de uma maneira que está te deixando extremamente infeliz. Não é carinhosa como era antes, não dá mais atenção que te dava antes. Então, aí você diz que você tem amigas que te fazem te divertir muito. Já com ela, os momentos juntos são sem graça, te deixam até estressado pelo desgaste emocional. Então, meu querido, gente, a questão é óbvia aqui, né? E você vai continuar numa relação que te deixa estressado? Você vai continuar numa relação que te deixa infeliz? Então, me parece que vocês estão vocês estão juntos, na verdade, muito mais por um apego, sabe? Às vezes a gente se apega e a gente se acomoda nos relacionamentos mais por um costume, um hábito. Sei lá por que as pessoas permanecem mais por um hábito, um costume, ou como se fosse até uma questão de poder sobre o outro mesmo, né? Então, por exemplo, tem gente que termina uma relação, mas depois começa a não suportar imaginar a ideia da pessoa então estar se relacionando com uma outra pessoa, né? Ele foi o meu namorado, ele é o meu namorado, assim como ela é a minha namorada. Então me parece que depois, então eu me apego a essa ideia. Então eu me apego tanto a essa ideia como se alguém se relacionasse com ela, apesar de eu não me sentir bem com ela, ou como se, né, apesar de eu não me sentir bem mais com ele,
ou não termos mais um sentimento a ponto de sustentar uma relação amorosa, mas me parece que é muito mais uma questão de, puxa vida, né? Eu não quero que ninguém esteja com ele ou esteja com ela, porque é meu, sabe? É minha. Então eu me aproprio da ideia, e me apropriando dessa ideia, parece que eu me aproprio da pessoa. E aí, pô, eu não analiso a realidade. Eu fico muito mais preso nessa ideia e não analiso a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é: essa relação não está acrescentando nada para ninguém mais. Essa relação não está fazendo bem para nenhum dos dois. E a gente permanece nisso por quê? Ah, eu ainda gosto dela. Meu querido, você gosta dela, mas se sente infeliz, não é? Você se sente infeliz, os momentos juntos são sem graça. Então, quer dizer, você fica estressado pelo desgaste emocional. Pô, então, que gostar é esse? Será que é de fato um gostar? Porque quando a gente gosta, a gente se sente bem, não é? Será que é de fato um gostar ou é muito mais essa questão desse apego que eu estou dizendo? E aí a gente tem que quebrar com isso. Porque relacionamento é aquela situação em que a gente se sente bem. Se a gente está se sentindo mal, se a gente está se sentindo estressado, infeliz, com desgaste emocional, então tem alguma coisa muito errada. E aí a gente tem que perguntar o que é que está errado. Né? Quando você diz assim, olha, será que é possível fazer com que seja igual a antes, mesmo sabendo que isso depende mais dela do que de mim, ou se devo desistir? Então, você já questionou sobre isso? Né? Questione sobre isso. Porque antes, né, estávamos juntos, você tinha esse tipo de atitude, agora você tem uma outra atitude, você tem um outro comportamento. O que está acontecendo? Como você me vê e o que você de fato sente por mim? Vamos conversar sobre, né? Vamos dialogar sobre isso. E de repente, dialogando, se chega à conclusão de que vocês não se gostam mais da mesma maneira. Então, a melhor coisa é cada um seguir seu caminho. Eu vou ficar numa relação que me estressa, eu vou ficar numa relação que me traz um desgaste emocional. Por quê? Por causa dessa acomodação, por causa desse apego, por causa dessa posse, né? Essa questão dessa propriedade, eu vejo o outro como a minha propriedade, eu me torno proprietário dele. Vale a pena ficar nisso aí? Isso aí me acrescenta em quê? Não é verdade? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.